Meu nome é Antônio. E hoje é dia de Olimpíada. Sem atropelamento hoje. Os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram no século VIII, em Olímpia, na Grécia. Nessa época, os atletas não se importavam com proteção, patrocínio ou moda. Os jogos duravam até 6 meses e eles competiam completamente nus. A tocha olímpica já visitou o espaço várias vezes, sendo a mais recente delas em 2013. Johnny Weissmuller foi um artista-atleta que já foi o Tarzan em 12 filmes diferentes. E além disso, ele conquistou 5 medalhas de ouro em natação em 1920. O Brasil tem 2 recordes olímpicos. Thiago Braz no salto com vara com 6,03 metros em 2016. E o nadador César Cielo nos 50 metros livres. Nossa última medalha de ouro foi em 2016, quando esmagamos a seleção italiana aqui no Rio. Se curtiu o vídeo, segue, compartilha com os amigos e fica ligados nos jogos. Só não esqueça. Obrigado por todo o carinho e pelas respostas. Kaique_GF perguntou. Lá vai uma. A viagem no tempo é possível de acontecer futuramente? Se sim, como? Sou seu fã. Abraços. Tamo junto, Kaique. Ela não é só possível futuramente, como é possível hoje. Deixa eu te mostrar. Você só vai precisar de um Tesseract. E pronto. Take it. Ah, de novo não. As perguntas mais curtidas vão ser respondidas no próximo episódio, então comenta aí. Polo do Polo perguntou: se o carro estivesse na velocidade da luz e acendesse os faróis, o que aconteceria? Que pergunta genial, meu mano. A velocidade da luz é a maior velocidade possível, e a luz no vácuo viaja à velocidade da luz. De acordo com a segunda lei de Newton, a inércia, um corpo em movimento tende a manter em movimento. Logo, se a fonte luminosa está 2 vezes a velocidade da luz, os fótons vão viajar 2 vezes a velocidade da luz, certo? Errado. Newton estava errado. Supondo que fosse possível acelerar seu carro nessa velocidade, não é, a gente precisa entender a relatividade geral para conseguir entender a resposta dessa pergunta. Devido à dilatação temporal, a velocidade da luz vai ser igual para todo e qualquer observador. Você dentro do carro, seu amigo flutuando no espaço, qualquer pessoa que medir essa velocidade vai encontrar C. Os cálculos são esses daqui, e eu não recomendo nem um pouco. Meu nome é Antônio, e você sabia que o soco mais forte do mundo pertence a uma lagosta? Sim, uma lagosta. A lagosta boxeadora ou tamarutaca é uma ordem de crustáceos que agrupa cerca de 400 espécies e todas elas são bem bonitinhas. O mais louco é que ela tem um dos golpes mais violentos do reino animal. O soco desse bicho pode chegar à velocidade de um tiro calibre 22. E uma pressão de 600 newtons por centímetro quadrado, o que quebra facilmente carapaças de caranguejo, conchas duras e vidro reforçado de aquário. Mas não para por aí, ela tem o sistema mais complexo de ver cores do mundo animal, tendo 12 receptores de cores primárias, enquanto a gente só tem 3. Ou seja, o ser humano consegue ver cerca de 1 milhão de cores, enquanto esse crustáceo consegue ver 1 septilhão. Aliás, ela é bem comum por aí, cuidado pra não levar um soco dela. Curtiu o conteúdo? Então engaje e segue a gente, por favor. Tem vídeo desse aqui quase todo dia. Imagina se ele tivesse loop. O Zago BR perguntou: por que você optou em ser atropelado e não sugado por um buraco negro? Como assim sugado por um buraco? Esse é o quadro novo que eu vou responder as perguntas que vocês fizeram nos comentários toda segunda, quarta e sexta. A primeira pergunta é do Memes Domes 1. Por que nós sonhamos? Eu amei essa pergunta. Sabe por quê? Porque ela não tem resposta. A ciência não sabe exatamente por que a gente dorme ou sonha. Os sonhos são muito complicados de estudar. O nosso conhecimento do cérebro humano é bem limitado. Porém, existem teorias bem interessantes. Para a ciência, os sonhos são um mecanismo que o corpo tem para memorizar coisas importantes, limpar memórias inúteis e criar situações possíveis para quando elas acontecerem a gente estar preparado. Mas isso são apenas teorias. Quem sabe você não é o cientista que vai desvendar esse mistério. Leonardo Rezende 60 perguntou: qual o conteúdo do disco de ouro que foi mandado para o espaço? Para quem não sabe, a humanidade já mandou alguns recados para extraterrestres. Uma delas é o disco de ouro que está preso nas cápsulas Voyager 1 e 2. Nele tem instruções de como ler o disco, as coordenadas do planeta Terra e até mesmo como é um ser humano, além de muitas outras coisas. Eu amo muito isso. Amo tanto que o conteúdo desse disco está marcado no meu braço para sempre. Comenta aqui a sua pergunta que eu vou responder. Eu ficaria muito feliz se você compartilhasse esse vídeo para que mais perguntas curiosas possam ser respondidas. Oi, meu nome é Antônio. E você sabe qual é o animal que vive por mais tempo? A resposta dessa pergunta vai te impressionar e é bem mais complicada do que você imagina. Por isso, eu separei alguns animais que vão te fazer sentir inveja, já que você só tem 72 anos de expectativa de vida. Primeiro, vamos começar com o animal terrestre mais velho que ainda tá por aí, o Jonathan. Sim, o Jonathan. O Jonathan é uma tartaruga de 183 anos de idade. No mar, a história é outra. Na Groenlândia existe um tipo de tubarão que pode chegar aos 400 anos de idade. Velho, né? Mas não chega nem perto dos animais marinhos mais idosos. Dentre os mortais, temos essa esponja de quase 11 mil anos de idade. Peraí, dentre os mortais? Sim,
O bicho mais velho que tem por aí simplesmente não morre de velhice. Eu tô falando da água-viva, que é basicamente imortal. Quando machucada ou se encontra em condições de ambientes não ideais, ela regride a seu primeiro estágio de vida. Ela basicamente vira um bebê de novo. Impressionante, né? Curtiu o conteúdo? Então, por favor, divulgue. Por mais vídeos como esse, não esqueça. Meu nome é Antônio. E você sabia que o primeiro plástico ainda tá por aí? Fatos curiosos com Antônio. É sério, eles demoram 500 anos para se decompor. Os primeiros plásticos foram feitos a partir de 1909. Mas espera aí, como a gente sabe que eles duram 500 anos se eles foram inventados há menos de 150? A gente usa a fórmula de Arrhenius e vários outros estudos de degradação de materiais para calcular esse tipo de coisa. Porém, esses números são apenas estimativas e as condições do ambiente onde ele degrada e o tipo de plástico podem diminuir ou aumentar muito esse valor. Mas uma coisa é certa, a gente precisa diminuir o nosso consumo de plástico. Nós brasileiros produzimos 1 kg de lixo plástico por semana só em 2020. Se continuarmos nesse ritmo, em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. As suas atitudes fazem toda a diferença, então reutilize e recicle o máximo de plástico que você conseguir. E lembre-se, meu nome é Antônio. E aposto que você não sabia dessas curiosidades sobre ônibus. Valeu, piloto! Fatos curiosos com Antônio. A história do transporte coletivo vem desde 1662, mas foi no século XIX que o nome ônibus surgiu. Stanislas Baudry criou o sistema de transporte para sua casa de banhos, e o ponto ficava na frente de uma loja de chapéu chamada Omni Ônibus, daí o nome. De Paris, a ideia já se espalhou pela Europa e pelo mundo. Em 1875 já existiam ônibus carregados por 10 cavalos que levavam 120 pessoas. O ônibus que a gente tanto conhece e ama vem da Alemanha, do inventor Karl Benz, que criou o carro movido a gasolina. O primeiro ônibus do Brasil surgiu bem perto daqui onde eu tô, na Avenida Rio Branco. E o recorde do maior ônibus do mundo também é brasileiro. Ele comporta até 300 pessoas. O nome dele é Ligeirão e ele roda em Curitiba há mais ou menos 8 anos. Aqui no Rio, a gente chama motorista de piloto. Como que você chama na sua cidade? Compartilha aí, por favor. E lembre-se. Oi, meu nome é Antônio e cerveja é bem mais interessante que você imagina. Fatos curiosos com Antônio. A cerveja é o terceiro líquido mais consumido do mundo, perdendo só para água e café. E o nosso país é um dos maiores consumidores do mundo de uma gelada. A história da cerveja é incrível. Existem indícios do consumo dela que datam 6.000 anos antes de Cristo. E os egípcios construíram as pirâmides sobre o efeito dessa danada. Além disso tudo, a geladeira moderna foi criada para gelar cerveja. O australiano James Harrison criou em 1854 uma máquina para uma cervejaria que conhecemos hoje como geladeira. Curtiu o nosso conteúdo? Então, por favor, divulga aí que meu sonho é trabalhar com isso. E me diz sua cerveja favorita aqui embaixo. E lembre-se. Oi, meu nome é Antônio. E você sabia que jujuba é feita de vaca? Fatos curiosos com Antônio. Quem não ama jujuba? Eu tenho certeza que você já comeu e adora essas belezinhas. Menos a verde. O mundo te detesta! A jujuba é feita de uma proteína animal chamada colágeno. Mas de onde vem o colágeno? Ela é feita de tendões, ossos, cartilagens e outras nojeiras. É basicamente o que não vai pro açougue. Se liga nesse processo que bizarro. O couro do boi ou porco é raspado e as raspas são tratadas quimicamente. Depois ela é filtrada, seca e moída. Esse pó faz a gelatina que você tanto ama e a jujuba verde que você tanto detesta. Ainda tem mais. Quem me segue sabe que corante vermelho é inseto moído. Ou seja, uma jujuba vermelha é raspas de boi com inseto moído. Compartilha aí, duvido. E me diz qual a sua jujuba favorita aqui nos comentários. E cuidado pra não esquecer. Meu nome é Antônio. Meu Deus do céu! Ele me salvou! E você sabia que você já respirou os mesmos átomos que Gandhi? Fatos curiosos com Antônio. Na realidade, você já respirou o mesmo átomo de qualquer pessoa com mais de 20 anos. Sério mesmo, Jesus, Newton, Buda, Mandela ou até mesmo o primeiro humano. Você inspira mais ou menos 500 ml de ar toda vez que você respira. Ou seja, passam pelo seu pulmão por respirada 25 sextilhões de átomos. Esse número é enorme. Vamos usar como exemplo o último suspiro de Júlio César. As 25 sextilhões de moléculas que passaram pelo pulmão dele, com o tempo, foram se dispersando pela atmosfera. São tantas moléculas que se você respirar agora, é muito provável que você respire um átomo que estava no último suspiro de César. O que eu acho mais doido disso tudo é que isso se aplica basicamente a todo e qualquer ser humano. Você já respirou a mesma molécula que eu. Comenta aí qual pessoa você mais curtiu em saber que você já compartilhou os átomos. E lembre-se. Oi, meu nome é Antônio. E você sabia que as plantas engordam respirando? Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje. Madeira é feita de celulose, celulose é feita de carbono. Disso você já sabia. Mas você já se ligou que o peso de uma árvore vem basicamente do ar? As plantas, através da fotossíntese, respiram gás carbônico e expiram oxigênio. Tá vendo esse carbono a mais nessa equação química? Pra onde que ele vai? Ela vai pra celulose, que forma basicamente a madeira e as folhas. Ou seja, o peso da sua planta vem basicamente do ar. Sua planta engorda respirando. Eu acho isso muito doido. Se você parar pra pensar, essa madeira toda aqui estava em algum momento flutuando pela atmosfera. Ai!
Curtiu? Então compartilha, por favor, pra fazer a ciência viralizar e segue a gente. E lembre... Oi, meu nome é Antônio. E você sabia que o cérebro de Einstein foi roubado? Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje: O roubo do cérebro de Einstein. 18 de abril de 1955. Era um dia normal para o patologista Thomas Stotz, no Hospital Princeton, em Nova Jersey. Ele não sabia, porém essa noite ele faria a autópsia de ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. O motivo da morte foi fácil de definir. Einstein teve um aneurisma. As ordens eram claras também. Por desejo de Einstein, seu corpo não deveria ser alvo de estudos, e sim cremado, e suas cinzas espalhadas em algum lugar discreto para evitar idolatrias. Tomás, porém, decidiu ignorar isso. Ele não queria que o cérebro mais interessante do último século virasse cinzas. Levou o cérebro pro laboratório e deu seus olhos pro oculista de Einstein, seu amigo pessoal. Depois de tirar fotos e dissecar, ele cortou o cérebro em 240 pedaços. Doou partes para grupos de estudos e ainda levou algumas partes para casa. Ele foi descoberto e demitido do hospital, apesar dos filhos de Einstein terem perdoado ele e entendido a motivação científica. O cérebro de Einstein pesava 1.240 gramas. A média é de 1.400, viu? Tamanho não é documento. Além disso, o cérebro tinha uma morfologia bem diferente, com algumas peculiaridades que não vão fazer muito sentido pra você. Porém, mesmo com esses estudos, até hoje não conseguimos concluir porque o cara era tão genial. Segue aí na moralzinha, ajuda a ciência a viralizar. Calma aí, Betinho, vou pegar o carro. Meu Antônio. E você sabe por que cortar cebola te faz chorar? Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje: Por que a cebola te faz chorar? Existem mais de 50 tipos de cebola e vocês humanos consomem ela há mais de 5.000 anos. Mas por que elas ardem tanto? É um pouco mais complexo do que parece, mas eu vou resumir aqui legal pra vocês entenderem. As cebolas possuem sulfóxido de aminoácidos em suas células. Quando feridas, cortadas ou até mesmo mordidas, uma enzima chamada alinase converte o nosso aminoácido nesse composto aqui. Esse ácido, por sua vez, sofre a ação de uma outra enzima, a enzima LF, recentemente descoberta. E que, por sua vez, transforma o nosso ácido nessa substância aqui que é extremamente volátil. E é responsável pelo aroma e o sabor da cebola. Quando o vapor dessa substância chega nos seus olhos, ela reage assim, ó. Eu te falei que era complexo. Mas o que interessa disso tudo é que ela produz isso daqui, ó. H2SO4, ou ácido sulfúrico. Sim, ácido sulfúrico no seu olho. Por isso que irrita tanto e faz você chorar. Um grupo japonês conseguiu até suprimir a ação dessa enzima, fazendo uma cebola que não te faz chorar. Porém, ela mudou o sabor e ficou muito mais sensível a pragas e mudanças de temperatura. Qual a solução então para ela não arder? Basta deixá-la gelada e cortá-la dentro de uma bacia de água. Assim, ela vai reagir com a água e não com seus olhos. Curtiu? Segue a gente, papai. E lembre-se, Antônio, se você já comeu um inseto na sua vida e eu posso te provar. Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje: Você já comeu inseto? Tá, eu sei que isso parece estranho, mas um dos corantes mais utilizados na indústria alimentícia e de cosméticos é feito moendo um inseto. Ele está presente na maioria dos iogurtes de morango, nos batons vermelhos e naquele biscoito que você come quando quer passar tempo. Ah, qual é, mano? Ele também é conhecido como corante natural vermelho 4, vermelho 3, corante CI e corante E120. São usados 70 mil insetos para fazer apenas 500 gramas desse corante. E eles usam esse inseto aqui, a cochonilha. A cor vermelha vem do ácido carmínico, que compõe 1/4 do peso da cochonilha e impede a predação dela por outros insetos. Elas normalmente são criadas em cactos e plantas leguminosas, e 95% da produção vem do Peru. São colhidas, processadas e passam por um filtro para não ter parte de inseto na sua comida. Na realidade, existem coisas bem piores e mais cruéis que você come e nem sabe. Quer saber quais são? Então curte e compartilha esse vídeo, por favor. E claro, um grande salve pra galera do Patreon. Mas pelo amor de Deus, não esqueça. Meu Antônio, e você sabia que existe um camarão que consegue fazer uma temperatura mais alta do que a superfície do Sol? Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje: O camarão pistola. O camarão pistola é uma família de crustáceos que está presente em corais de clima tropical e temperado, ou seja, basicamente toda a costa brasileira. Eles têm de 2 a 5 centímetros de comprimento e apesar de bem pequenininhos, eles são muito poderosos. Se liga! A garra deles é capaz de aferir um golpe que produz uma bolha de alta pressão. Basicamente, quando ele fecha a garra, ele emite um jato de água tão forte que vaporiza a água e literalmente faz ela brilhar. O nome disso é sonoluminescência. Além disso, ele compete com a baleia azul como o bicho mais barulhento do reino animal. O estampido do golpe tem 190 decibéis. Isso é mais alto que um tiro. E a bolha que produz esse estampido pode chegar a 7.700 graus. Isso é maior do que a superfície do Sol, que está a 5.500 graus. Ele usa essa arma dele para matar pequenos peixes e pequenos caranguejos. Curtiu o conteúdo? Então segue a gente porque tem vídeo assim quase todo dia. E lembre-se, meu nome é Antônio e meu cabelo tá gigantesco, cara. Eu preciso cortar ele. Espero que fique legal. Ah, qual é, leque? Fatos curiosos com Antônio. Episódio de hoje: Cabelo.
cabelo é muito mais interessante do que você imagina. Nosso cabelo cresce em média 0,4 milímetros por dia e pode crescer de 12 a 15 centímetros por ano. Porém, ao contrário do que geral pensa, o cabelo feminino cresce mais devagar do que o cabelo masculino. Ele também é muito mais forte do que você imagina. Ele é literalmente mais forte que o cobre. Sim, o metal cobre. E se você fizesse um cabo com todos os seus cabelos, ele seria capaz de suportar 12 toneladas, ou 2 elefantes, ou 12 carros populares. Se você raspar seu cabelo, ele vai demorar 3 anos para chegar na altura dos seus ombros e 7 anos para chegar na altura da sua cintura. É claro que isso é média e vai variar de pessoa para pessoa. Cara, essa explodiu minha cabeça. Um estudo de Harvard indica que a gente tem a mesma quantidade de folículo capilar do que os chimpanzés. A única diferença é que nossos pelos são bem mais finos e bem mais curtos no nosso corpo. Maravilha, agora sim, cabelinho na régua. O problema é, como é que eu vou fazer esse loop? Tive uma ideia.